Oi pessoal, vamos agora para o nosso segundo vídeo do capítulo 13, né, sobre máquinas de Turing. O que a gente vai ver nesse vídeo de agora é o seguinte, chamados diagramas de composição. O diagrama de composição é uma forma compacta de descrever uma máquina de Turing. Tá? O que acontece? Máquinas de Turing que executam tarefas que não são tão simples como as que a gente exemplificou no vídeo anterior, podem apresentar tabelas de transição bastante longas e complexas. Tá? Essas tabelas crescem com uma facilidade impressionante, conforme a gente vai botando tarefas mais realistas, digamos assim, para a máquina executar. Então, dessa forma, construir uma máquina de Turing descrevendo a sua tabela de transição pode ser uma tarefa muito difícil. Para ter uma maneira mais simples e rápida de construir máquinas de Turing que executem as tarefas que a gente quer, a gente vai apresentar os chamados diagramas de composição para máquinas de Turing. Tá? Isso é uma coisa que não sei por que é difícil encontrar em livros. Tá? Tem na apostila, claro, mas naqueles 3 livros que eu coloquei como bibliografia complementar, só tem isso em um dos livros. Tá? Que é o livro do Lewis e Papadimitri. Nos outros não tem. Então vamos lá. Um diagrama de composição descreve de forma gráfica o funcionamento de uma máquina de Turing. Tá? O diagrama é construído a partir de 2 tipos de componentes: as máquinas básicas e as regras de composição. Faz sentido, né? As máquinas básicas são as seguintes. Primeiro, a máquina D. É a máquina que move o cabeçote uma casa para a direita e para. Não dá para ser realmente muito mais básico do que isso. Né? A máquina que simplesmente faz uma ação de mover o cabeçote uma casa para a direita e encerra. Né? A outra máquina análoga, a máquina E, é a máquina que move o cabeçote uma casa para a esquerda, se possível, e para. Né? Porque lembrando, mover para a direita sempre dá. Mover para a esquerda quase sempre dá, mas né, tem aquele caso extremo ali da extremidade esquerda da fita que não dá para mover para a esquerda. Então ele move para a esquerda se possível, então para. Eu tenho essa máquina W, que na verdade não é uma máquina, é uma família de máquinas, porque eu tenho uma máquina W dessa para cada índicezinho A que eu possa colocar embaixo. A máquina WA é a máquina que escreve o símbolo A na posição atual da fita e para. Então, quer dizer, a partir de qual alfabeto eu esteja trabalhando, o alfabeto da fita, né, eu vou ter uma máquina dessas para cada um dos símbolos do alfabeto da fita. Então, na verdade, eu tenho uma família de máquinas. Né? É W de write. Tá? Por que eu resolvi ir para o inglês, de repente? Porque se eu escrevesse E de escrever, eu ia confundir com a máquina E de esquerda. Né? Então, não tem jeito. E eu tenho a máquina P. É a máquina que... Essa é realmente mais básica e impossível. É a máquina que para, simplesmente para, sem realizar nenhuma ação na fita. A única função dela é parar. Parece uma idiotice, mas a gente vai ver que pela maneira como os diagramas são construídos, às vezes eu preciso de botar uma máquina P em uma posição do diagrama para as coisas fluírem do jeito que eu gostaria. Então essa máquina é necessária sim, essa máquina P. Para construir decisores, eu tenho ainda 2 outras máquinas básicas úteis. É a máquina S, máquina que para no estado final de aceitação, e a máquina N, máquina que para no estado final de rejeição. As regras de composição são descritas utilizando-se arestas entre máquinas básicas, como exemplificado no diagrama a seguir. Então, o que vai acontecer é que eu vou construir basicamente um grafo direcionado, esses diagramas vão ser grafos, em que os vértices dos grafos são essas máquinas básicas e eu vou ter arestas entre essas máquinas básicas que vão formar essa composição. Tá? Então aqui eu tenho uma coisa assim. Então aqui eu tenho essa máquina M, ela é a composição de ela é tudo que está dentro do tracejado. Né? Então ela é a composição de todas essas outras máquinas aqui, M0, M1, M2, M3 até MK. Tá certo?
e as máquinas se relacionam entre si através dessas arestas direcionadas. Eu tenho uma aresta de M0 para M1 com rótulo sigma 1, uma aresta de M0 para M2 com rótulo sigma 2, etc. O que essas arestas fazem? Então, esse símbolo aqui parece um sinal de maior, né? Que está aqui à esquerda do M0, indica que a máquina M, né? Ou seja, essa coisa como um todo, inicia a sua computação de acordo com a computação dessa máquina M0 aqui. Enquanto M0 não parar, M continua sua computação de forma idêntica a M0. Então, em particular, se M0 entrar em loop infinito, a máquina como um todo vai entrar em loop infinito também. Tá certo? Quando M0 para, a máquina M então verifica que símbolo ela está enxergando na fita naquele momento. Que símbolo a máquina M0 terminou enxergando, né? Em que posição da fita estava o cabeçote da máquina M0 quando ela finalmente parou. E aí, a partir desse símbolo é que eu vou tomar a escolha de para onde eu vou seguir a partir daqui. Se o símbolo for sigma 1, ela continua a sua computação de acordo com a computação de M1. Se o símbolo for sigma 2, ela continua a sua computação de acordo com a computação de M2. E assim por diante. Então aqui essas arestas elas realizam um teste, na verdade. Testa que símbolo está sendo visto pelo cabeçote aqui, nessa máquina que acabou de parar. Se for sigma 1, executa essa máquina M1 aqui. Tá? Do jeito que a fita parou, quando essa máquina terminou, dá essa fita do jeito que ela terminou aqui para M1 e executa M1 em cima dessa fita. Certo? Se a máquina terminou com o cabeçote em cima de um símbolo sigma 2, vai continuar a computação a partir dessa máquina M2, assim por diante. Então, nas arestas são realizados testes, tá certo? O teste de qual símbolo está sendo visto naquele momento. Caso o símbolo que M está enxergando na fita não seja nenhum desses símbolos que está nas setas, né, que é de sigma 1 até sigma k, que rotulam as arestas que saem de M0 no diagrama, então M para quando M0 para. Tá certo? Se for alguma coisa diferente de todos esses símbolos aqui, quando M0 parar, M como um todo vai parar também. Tá certo? Então a gente vê aqui um diagrama de composição nos permite descrever o comportamento de uma máquina de Turing por partes, né? Compondo máquinas mais simples de forma a obter máquinas mais complexas. Algumas convenções de notação são muito úteis na elaboração de diagramas de composição. Vamos ver algumas. Um diagrama nesse formato aqui, eu tenho uma seta com A indo de M1 para M2 e uma seta com B indo também de M1 para M2. Ele pode ser escrito de forma mais compacta desse jeito. Eu coloco A, B na seta e então significa que quando o M1 terminar, se for A que está na posição atual do cabeçote, ou se for B, tanto faz A ou B, eu prossigo com a máquina M2. Tá certo? Um diagrama nesse formato aqui, M1 seta sem rótulo para M2, denota que a máquina executa a computação de M2 após a computação de M1 terminar, independentemente de qual símbolo a máquina está enxergando na fita quando M1 para. Então aqui não interessa qual é o símbolo. Parou M1, continua imediatamente com M2. Certo? Esse diagrama pode ser escrito de forma mais compacta, como escrevendo direto em sequência M1 e M2, sem nenhuma aresta. Pode também. Tá? Diagrama nesse formato aqui, M1, e aí o rótulo é A diferente de sigma. Denota que a máquina executa a computação de M2 após a computação de M1 terminar, se o símbolo que a máquina está enxergando na fita como M1 para, for qualquer símbolo diferente de sigma. Então é isso que está implicado aqui nesse diferente de sigma. Repare que nessa situação o símbolo A que aparece na aresta não é o símbolo que efetivamente está escrito na fita. Certo? O A aqui está representando qualquer coisa que seja diferente de sigma. Então esse A pode ser pensado como se fosse uma variável de programação, que armazena qualquer símbolo que esteja na casa atual da fita, desde que esse símbolo não seja sigma. Certo?
Uma outra forma de descrever esse diagrama é botar o sigma com uma barra em cima na aresta. Então, quer dizer, é tudo que não é sigma barra, certo? Além das notações acima, a gente tem também mais algumas máquinas que são bastante úteis. Essa máquina é sigma, é uma máquina que move o cabeçote para a esquerda até achar o símbolo sigma. Então é esquerda até sigma. Tem que tomar cuidado aqui porque não é esquerda enquanto sigma. É esquerda até sigma, certo? Então isso é uma estrutura que algumas linguagens de programação têm, outras não, que é o repeat until, até alguma condição ser satisfeita, não é enquanto a condição é satisfeita, certo? Então eu movo o cabeçote para a esquerda até achar o símbolo sigma. Essa máquina é uma abreviação desse diagrama aqui. Movo para a esquerda, se eu estiver vendo um sigma, se eu estiver vendo qualquer coisa diferente de sigma, eu movo para a esquerda de novo. Se eu estiver vendo qualquer coisa diferente de sigma, eu movo para a esquerda de novo, assim por diante, certo? Outro, totalmente análogo, é o d sigma, que move a cabeçote para a direita até achar o símbolo sigma, né? Aí eu tenho E sigma barra, é a máquina que move o cabeçote para a esquerda até achar um símbolo diferente de sigma, até achar sigma barra, né? Até achar um símbolo diferente de sigma, ou seja, enquanto acha sigma. Essa é que é a do enquanto. Move para a esquerda enquanto acha sigma, certo? Então, eu movo para a esquerda, se eu estou vendo sigma, eu movo para a esquerda de novo, se eu estou vendo sigma, eu movo para a esquerda de novo, e assim por diante. Tem o d sigma barra, né, que eu movo para a direita até achar alguma coisa diferente de sigma, totalmente análogo a esse, né? E aí vamos ver alguns exemplos, então, de diagramas de composição, né? Primeiro exemplo, vamos construir um diagrama de composição para a máquina de Turing que computa a função f de x igual a x mais 1, né? Onde tanto a entrada quanto a saída da função são codificadas em binário na fita, então em zeros e uns na fita. Somar 1 em binário é uma coisa muito interessante, tá? Porque tem uma regra geral para o resultado. Então você pode pegar uma caneta, lápis, um papel aí, verificar isso, tá? O que acontece? Para eu somar 1 em binário, o algoritmo é o seguinte: eu tenho que varrer o número da direita para a esquerda, ou seja, começando pelo algarismo das unidades, indo para a esquerda. E o que eu tenho que fazer é trocar os uns por zeros. Eu vou andando para a esquerda, trocando todos os uns por zero, até encontrar o primeiro zero. Esse zero, então, eu troco por 1 e eu paro. É assim que eu somo 1 em binário. Pode reparar, você pode inventar qualquer número aí de 5 algarismos em binário, depois fazer mais um, fazer a soma normal, né? 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Então, faz a soma normal aí, você vai ver que o resultado é dado por isso aqui. Você vai da direita para a esquerda, trocando todos os uns por zeros, até achar o primeiro zero. Quando você acha o primeiro zero, você troca ele por 1 e para. Tá? O único caso que esse procedimento não cobre é o de um número formado apenas por 1. Número formado apenas por uns, né? Eu nunca vou encontrar o primeiro zero, né? Então esse é o problema. O número trocado apenas por uns, mas aí esse caso é fácil, né? Porque eu vou trocar todos esses uns por zeros e eu vou acrescentar um 1 a mais lá na extremidade esquerda. Então, se for um número que tem K1, a resposta vai ser 1, algarismo 1 seguido de K0. Então vai ser agora um número de K mais 1 algarismo. O primeiro é 1 e todos os outros são 0. Então, fazer o diagrama de uma máquina de Turing que calcula essa função f de x igual a x mais 1 a partir desse algoritmo aqui. Então, o cabeçote começa na primeira posição à direita do triângulo, que é a nossa convenção de sempre, né? Então, eu tenho esse diagrama aqui, tá? Então,
Primeira coisa que você vai reparar é o seguinte. Eu começo logo com aquela máquina P, que eu disse que eu podia precisar às vezes, né? É a máquina que não faz nada, que para. Então por que eu começo com uma máquina P? Foi o seguinte. As máquinas, né, os vértices do diagrama são onde se realizam as ações, né? Então é mover cabeçote, escrever um símbolo novo, né? Isso é feito nos vértices. A leitura do símbolo que está na casa atual do cabeçote é feita nas arestas. Tá? Então, se eu preciso começar o meu procedimento lendo o símbolo e testando que símbolo foi lido, eu teria que começar com uma aresta. Mas não existe aresta solta no diagrama. Toda aresta tem que ter um vértice, tem que ter dois vértices, um em cada ponta. Então, se eu preciso, como é o caso aqui, começar testando se o símbolo que eu estou enxergando inicialmente na fita é 1 ou é 0, eu tenho que plugar essas duas arestas numa máquina que não altere isso, né? Que não interfira em nada. Então eu plugo elas na máquina P. Então a máquina P existe simplesmente para eu poder plugar arestas no caso em que eu tenho que fazer um teste antes de saber que ação eu vou realizar, porque os vértices aqui eles realizam ações. Então, se eu preciso testar primeiro e fazer uma ação depois, eu vou precisar da máquina P, que é o caso aqui. Então, o que vai acontecer? Eu estou testando aqui se o primeiro símbolo que eu leio é 1 ou se o primeiro símbolo que eu leio é 0. Por quê? Qual é o problema? Eu descrevi o algoritmo lá, né, e eu tinha dois subcasos. Eu tinha o subcaso de o número é formado só por 1. Quando o número é formado só por 1, eu tinha um procedimento, que era, vou botar um algarismo 1 no início e depois preencher tudo com 0. Né? Então, se eu tinha K1, vai ficar um algarismo 1 seguido de K0. Né? Esse era um caso. O segundo caso era, não é um número formado só por 1, aí eu vou fazer aquele outro procedimento, que é ler da direita para a esquerda e trocando todos os 1s por zeros, até achar o primeiro 0 e trocar ele por 1. Então, para saber qual dos dois procedimentos eu vou fazer, é que eu estou fazendo esses testes inicialmente. Então, primeiro, eu estou testando se é o caso de eu ter um número que é formado só por 1. E é isso que está sendo testado aqui nessa parte superior. Então, eu vejo se eu tenho 1. Aí eu movo para a direita para ler o próximo algarismo. Se eu vejo um 1, né, eu continuo de volta movendo para a direita. Vejo um, movo 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 para a direita. Se o número acaba, ou seja, se eventualmente eu chego numa casa em branco, significa que eu tinha um número que era formado só por 1. Né? Então, essa submáquina aqui vai cuidar daquele caso número escrito só por 1. Né? Por outro lado, se o primeiro símbolo que eu vejo é um 0, ou se durante a minha leitura aqui, movendo o cabeçote para a direita, eu encontro um algarismo 0 a qualquer momento, eu saio daqui e caio aqui para baixo. E essa submáquina aqui de baixo vai lidar com aquele outro caso, que não é o número formado só por 1, então eu vou fazer aquele procedimento de vir da direita para a esquerda, trocando todos os 1s por zeros e o primeiro 0 por 1. Então vamos fazer primeiro esse caso de baixo. Nesse caso de baixo, eu tenho que mover o cabeçote para a direita até chegar, né, no algarismo mais à direita de todos. Então eu vou mover para a direita até achar uma casa em branco, ou seja, eu vou mover para além do último algarismo, né? E depois eu volto uma casa para a esquerda. Então agora, aqui, eu estou em cima do último algarismo do número, o algarismo mais à direita do número. Né? Aí o que eu faço? Se esse algarismo é um 1, então é essa seta aqui, eu vou trocar ele por 0, eu escrevo um 0 e movo mais uma casa para a esquerda. Se eu continuo vendo 1, eu troco por 0 e movo mais uma casa para a esquerda. Vejo 1, troco por 0, movo mais uma casa para a esquerda. Até o momento em que eu vejo o primeiro 0. Né? E aí, lembrando, eu vou trocando todos os 1s por zeros até achar o primeiro 0. Quando eu acho o primeiro 0,
eu escrevo um 1 no lugar dele aqui, e aí está pronto. E aí a única coisa que falta é eu posicionar o cabeçote no mesmo lugar onde eu comecei, que era na primeira casa à direita do triângulo. Então eu movo para a esquerda até achar o triângulo e depois movo uma casa de volta para a direita. Assim eu termino com o cabeçote na mesma posição que eu comecei. Então esse é o caso de baixo, né? É o caso do logaritmo do número que não é formado só por 1. Eu vou trocando todos os 1s por 0, da direita para a esquerda, né? Então, movendo o cabeçote para a esquerda, até achar o primeiro 0 e troco por 1. Muito bem. Agora o caso de cima. Aqui eu fui vendo uns, continuei indo para a direita, continuei vendo uns, até que eu vi uma casa em branco. Então significa que todos os algarismos do número são 1. Né? Então esse é um número que vai aumentar a quantidade de algarismos. Né? Se eu tinha k números 1, agora eu vou ter 1 número 1 e k números 0. Então eu vou ter agora k mais 1 algarismos no total. Então o que eu faço? Em cima desse branco eu já escrevo um 0, que vai ser esse algarismo a mais que eu vou ter agora. Né? Então o número vai ocupar uma casa a mais da fita do que ocupava antes. Então aqui onde eu tinha visto o branco eu já escrevo um 0. Né? Aí o que eu faço? Movo, né? Eu escrevo um 0, aqui eu tenho uma seta sem rótulo, então ela sempre é percorrida, né? Independente do que eu estou... do que é feita sem nenhum teste. Então eu escrevo 0, venho para cá, movo o cabeçote uma casa para a esquerda. Se eu não estou em cima do triângulo, eu escrevo mais um 0, movo para a esquerda. Não estou em cima do triângulo, escrevo um 0, movo para a esquerda. Estou em cima do triângulo, escrevo um 0, movo para a esquerda. Quando eu finalmente chegar em cima do triângulo, eu vou mover o cabeçote uma casa para a direita e escrever um 1. Então eu vou ficar com um algarismo 1 escrito na primeira posição do número e o resto do número todo preenchido por zeros, que é o que eu queria nesse caso aqui, certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Vou construir agora uma máquina de copiar, ou seja, uma máquina que começa com uma palavra W escrita no início da fita. Aqui é a configuração inicial da fita. Palavra W logo no início, cabeçote em cima do primeiro símbolo da palavra. E termina a computação com essa configuração aqui. A palavra, aí vem uma casa em branco e uma segunda cópia da mesma palavra. Então essa casa em branco está atuando só como separador das duas cópias. E o cabeçote parado em cima da casa em branco entre as duas cópias. Então, fazer um diagrama para essa aqui. Aqui o diagrama até que é pequeno, né, considerando. Então o que faz? De novo, como eu tenho que começar com um teste, como o teste é feito em aresta, eu tenho que botar uma máquina P aqui. Né? Então o que eu faço? Eu testo se eu estou enxergando uma coisa diferente de branco. Tá? Se o símbolo que eu estou vendo é diferente de branco. Se o símbolo que eu estou vendo é branco, o que está acontecendo aqui? Significa que a minha entrada, eu tô logo à direita do triângulo. Mas se logo à direita do triângulo eu já estou vendo um branco, significa que a minha entrada é vazia. A palavra que eu forneci, o W, é Epsilon. Então eu não tenho que fazer nada, basicamente, nesse caso. Eu vou copiar Epsilon. Copiar Epsilon já está feito, né? Então, se efetivamente eu ver um símbolo diferente de branco aqui, eu vou proceder então para fazer a cópia dele. Né? Então o que eu faço? Eu marco ele, escrevo um X no lugar dele, né? Que é para indicar quais símbolos da palavra original eu já li e quais ainda faltam ler. Então eu marco um X em cima, vou para a direita até a primeira casa em branco, tá? E depois de novo, mais uma vez, vou para a direita até a próxima casa em branco. Por quê? Porque quando eu vou para a direita até a primeira casa em branco, eu paro bem em cima daqui, desse branco que vai ficar sendo o separador. Então aqui eu não vou escrever nada ainda, tá certo? Esse é para continuar branco, para servir de separador. Então eu vou em busca da próxima casa em branco. Então de novo um D branco aqui. E no primeiro caso, em que eu ainda não escrevi nada,
vai estar logo a seguir do primeiro branco, já vai estar o segundo branco. Mas depois, quando já tiver copiado pedaços da palavra para cá, esse segundo branco vai estar saltando já a parte da palavra que foi copiada. Então esse segundo B branco serve para isso. Aí eu escrevo esse A que eu li aqui, lembrando que esse A não é literalmente um A. Né? Você pode pensar nele como se fosse uma variável de programação. Ele é qualquer coisa que fosse diferente de branco, eu li, né? E aí agora eu escrevo isso que eu tinha lido lá atrás, eu escrevo nessa nova posição da fita aqui. Né? Aí eu movo para a esquerda até achar o X, é para isso que serve essa marcação do X. Eu consigo voltar até o ponto que eu já copiei, né? Transformo de volta, quer dizer, o X que eu tinha colocado eu retiro, ponho de volta o A, né? Movo uma casa para a direita, e aí vou proceder para copiar o próximo caractere. Então agora eu movi o cabeçote para sigma 2 e vou proceder para copiar esse sigma 2 lá para frente. Então faço um teste semelhante ao que eu tinha feito aqui. Se eu estiver vendo um símbolo diferente de branco, marco, vou para a direita, escrevo ele, volto, vou repetir esse processo até eventualmente eu ler um símbolo que é branco. Né? E aí, se eu ler um símbolo que é branco, significa que eu já copiei tudo, eu já passei do sigma K e já cheguei com o cabeçote nesse separador aqui. E aí é a hora de parar. Então, se eu vejo um símbolo branco, você vê que não tem aresta nenhuma, né? Se eu vejo o símbolo branco, só se eu vejo um símbolo diferente. Então, se eu vejo um símbolo branco, eu simplesmente paro. Eu já vou estar parando com o cabeçote na casa correta aqui. Tá certo? Então, essa é a máquina de copiar. Nosso terceiro exemplo é uma máquina que realiza um shift right na fita. O que é um shift right? Todos os símbolos vão ser movidos uma casa para a direita na fita. Certo? Então, essa máquina aqui. O que acontece? Se eu vou mover os símbolos uma casa para a direita, eu tenho que fazer isso na ordem correta. Tá? Então, o que eu posso fazer? O símbolo que está na primeira casa vai ser movido para a segunda casa. O triângulo não vai ser movido, tá? Obviamente, o triângulo ele fica parado. O que vai ser movido é o restante, o que vem à direita do triângulo. Então, ok. O primeiro símbolo à direita do triângulo, ele vai ser movido uma casa para a direita. Então, aí você pode pensar. Então, você pega, lê esse primeiro símbolo, move uma casa para a direita e escreve ele. A movimentação dele foi correta. Movi ele uma casa para a direita. Problema. Eu escrevi ele por cima do símbolo que estava na segunda casa, que ainda não tinha sido movido. Então eu perdi esse símbolo. Certo? Então eu não posso pegar o cara da primeira e escrever em cima da segunda. Porque depois, quando eu for pegar o cara da segunda para escrever em cima da terceira, ele já está perdido. Então eu não posso ir da esquerda para a direita. Eu vou ter que ir da direita para a esquerda. Certo? Eu tenho que ir para o último símbolo da palavra mais à direita. Tá? Ler ele, ir para a casa em branco que está à direita dele e escrever ele lá. Aí sim eu posso voltar para o penúltimo símbolo e escrever por cima do último, porque esse último já foi salvo anteriormente na outra casa. Certo? Então eu tenho que fazer da direita para a esquerda. Tá certo? Então o que eu faço? Eu movo para a direita até achar a primeira casa em branco e depois eu movo uma casa para a esquerda. Então aqui eu estou em cima do último símbolo da palavra. Tá? Aí eu vou ler esse símbolo, né, assumir e testar se ele é diferente do triângulo. Em que condições ele vai ser igual ao triângulo? Bom, ele vai ser igual ao triângulo se não tiver nada escrito na fita depois do triângulo. Então, esse é um caso em que eu não preciso fazer nada. Shift right de uma fita em branco é a própria fita em branco. Então, se eu estiver lendo um que é diferente do triângulo, eu vou mover uma casa para a direita. Eu sei que essa casa está em branco, né, porque eu acabei de voltar dela, movendo para a esquerda. Eu vou mover uma casa para a direita, eu vou escrever esse símbolo que eu li nessa nova casa. Né? Então já salvei o último símbolo na casa nova. Então eu já posso escrever por cima do último símbolo mais adiante. Então escrevi ele, aí eu movo duas casas para a esquerda. Tá?
duas casas para a esquerda por quê? Eu estava em cima da casa do último símbolo. Eu fui uma casa para a direita, escrevi uma cópia dele. Se eu volto uma casa para a esquerda, eu estou de novo em cima do último símbolo. Ele já foi copiado. Eu movo de novo para a esquerda para ir para cima do penúltimo símbolo e agora começar a cópia do penúltimo símbolo. Certo? Então, se de novo, se eu leio um símbolo que não é o triângulo, esse é o penúltimo símbolo, eu vou mover uma casa para a direita e escrever ele. Certo? Aí depois eu movo duas casas para a esquerda para ir para o antepenúltimo símbolo e assim por diante. Só que aí com isso eu estou voltando na fita lentamente para a esquerda. Alguma hora eu vou bater no triângulo. Tá certo? Quando eu bater no triângulo, o que aconteceu? Eu já movi todo mundo uma casa para a direita. Mas então quer dizer, todo mundo foi movido uma casa para a direita, mas o primeiro símbolo foi movido para a segunda casa, mas ele tem que ser apagado da primeira casa. Né? Ele ainda não foi apagado da primeira casa. Então essa é a última tarefa que eu faço. Quando eu vejo o triângulo, eu sei que todo mundo já foi copiado uma casa para a direita, só falta limpar a casa do primeiro símbolo. Então eu movo uma casa para a direita e escrevo um branco nela. E está acabado. Tá certo? Rodem esses diagramas, rodem entre aspas. Né? Mas pega um papel, pega um exemplo de uma palavra, não muito grande, claro, coloca na fita logo à direita do triângulo, posiciona o cabeçote e vai executando essas instruções, seguindo as arestas e tal, para você ver o efeito que vai dando e como no final realmente você produz o shift right. Tá certo? E os outros exemplos anteriores também pode fazer no papel. Nosso quarto exemplo agora é construir um decisor. Construir uma máquina que decide essa linguagem aqui. W, jogo da velha W. Onde W é qualquer palavra formada por zeros e uns. Então, é uma palavra formada por duas cópias iguais. Né? Eu poderia até fazer sem esse separador, botar simplesmente WW. Tá? Eu botei esse separador só para facilitar a construção do diagrama. Fica mais simples a construção quando você sabe que tem um separador aqui. Né? Fica muito mais fácil. Mas em princípio poderia ser sem. E a gente já viu essa linguagem sem o separador, a linguagem WW, nos dois lemas do bombeamento anterior. Né? A gente viu que ela não era regular, não era livre de contexto, então agora, de uma certa maneira, esse exemplo mostra que ela é recursiva. Então a gente não podia reconhecer as palavras dessa linguagem usando um autômato finito, não podia reconhecer usando um autômato de pilha, mas vai poder reconhecer usando uma máquina de Turing finalmente. Então um ganho de poder computacional. Então vamos ver um diagrama para essa linguagem aqui. Eu vou considerar que a entrada é formada só por 0, 1 e jogo da velha, que são os símbolos que aparecem aqui nas palavras, de acordo com a definição da linguagem. Agora no diagrama vão aparecer outros símbolos, que são o símbolo X e o símbolo Y. Eles vão pertencer só ao alfabeto da fita, não vão pertencer ao alfabeto da entrada. Certo? Então o diagrama é esse aqui, certo? Bem bonito, né? Começa aqui, então mais uma vez você vê que eu preciso de um P iniciando. Né? O que acontece? Primeira coisa, eu testo se o símbolo que eu estou vendo é igual ou é diferente do jogo da velha. Se for diferente, eu vou seguir por esse caminho. Se for igual, eu vou seguir por esse caminho. Tá? Então, o que vai acontecer? Se de cara, inicialmente, eu vejo um jogo da velha, significa que não tinha nada antes do jogo da velha, da minha palavra. Então, a única maneira dessa palavra pertencer à linguagem é também não ter nada depois do jogo da velha. Então, tem que ser um jogo da velha puro e simples para pertencer a essa linguagem. Então, se logo de cara eu ver um jogo da velha, o que eu tenho que testar em seguida é se eu estou vendo um branco. Né? Então, logo depois do jogo da velha, a fita tem que estar em branco. Se eu estou vendo um branco, é o jogo da velha sozinho, eu posso aceitar. Se eu estou vendo qualquer coisa diferente do branco, eu vou rejeitar. Tá? Isso no caso inicial. Né? Quando eu voltar para cá, a gente vai ter que testar novamente essa possibilidade. Então, mas para eu voltar para cá, eu primeiro tenho que... Só vou voltar se eu entrar por esse caminho, né, de que o primeiro símbolo que eu estou lendo não é o jogo da velha. Então, nesse caso, tem alguma coisa à esquerda do jogo da velha e eu vou ter que testar se tem uma coisa igual à direita.
Então eu li um símbolo que não é o jogo da velha, eu vou marcar essa casa, escrevo um X por cima desse símbolo que eu li, para saber quais símbolos já foram processados, né? Então eu marco um X, vou para a direita. Tá? Enquanto eu estiver vendo zeros e uns, eu continuo andando para a direita, continuo andando para a direita, continuo andando para a direita. A ideia é, eu peguei o primeiro símbolo desse W, aí eu vou passar por cima de todos os outros símbolos, procurando o jogo da velha, né? Porque aí depois do jogo da velha eu vou fazer a comparação desse símbolo que eu encontrar aqui com o símbolo que eu li aqui no início. Então eu li o primeiro símbolo, vou passar por cima do resto da palavra. É isso que eu estou fazendo aqui nesse loop de V0 e 1 e continuar andando para a direita. Aí eventualmente eu vou querer ver, eu espero chegar e ver o jogo da velha, né? Se a palavra acabar e eu não tiver encontrado o jogo da velha, ou seja, eu encontrar uma casa em branco, eu posso rejeitar imediatamente, porque essa é uma palavra que não continha dentro dela um jogo da velha. Todas as palavras da linguagem têm um jogo da velha dentro. Então, se eu vou movendo para a direita e chego no fim da palavra nunca vi um jogo da velha, eu imediatamente posso rejeitar. Tá? Então, digamos agora que eu finalmente achei o meu jogo da velha, né? Achei o jogo da velha. Então, eu vou mover uma casa para a direita para, enfim, para ir para o primeiro símbolo aqui da segunda parte, né? Aí por enquanto não vou pensar nesse loop aqui, vai ficar claro depois que eu repetir o processo. Da primeira vez eu simplesmente vou uma casa para a direita, vou testar aqui, ó, nessa seta, se eu estou vendo o mesmo símbolo A que eu vi aqui no início, né? Porque eu tenho que comparar esse símbolo que eu vi aqui no início com esse símbolo que eu estou vendo aqui depois do jogo da velha. Então se eu estiver vendo o mesmo símbolo A, eu vou marcar com um Y. Então, as coisas da primeira parte da palavra eu estava marcando com X. As coisas aqui da segunda parte da palavra eu vou marcar com Y. Então, eu vou marcar com Y, significa que casou. O que eu vi aqui no início casou com o que eu vi aqui depois do jogo da velha. Está casado. Tá? Esse Y é como se fosse uma marcação assim, ok, conferido. Vamos para o próximo, né? Aí eu vou mover para a esquerda até o X, que é o X que eu deixei marcado aqui no início, né? Esse cara já está processado, numa boa, então eu movo uma casa para a direita e vou repetir o processo, certo? Só que aí, quando eu vou repetir o processo, tem duas possibilidades. Uma é que eu vou pegar um segundo símbolo aqui de W, né? Então um outro símbolo diferente do jogo da velha, eu vou repetir esse processo, marco ele, vou para a direita, passo por cima do resto da palavra até achar o jogo da velha, movo para a direita de novo. Aí aqui fica claro por que eu tenho que passar por cima dos Y. Porque na segunda vez, na terceira vez, quarta vez que eu passo por esse trajeto, algumas coisas aqui depois do jogo da velha já vão ter sido substituídas por Y, nessa parte da máquina aqui, né? Então, aqui, quando eu movo para a direita, depois do jogo da velha, eu tenho que passar por cima dessas casas já marcadas, né? Porque eu vou ter que comparar o cara que eu li aqui com o primeiro cara não marcado que eu vou ler aqui, né? Então eu passo por cima dos Y aqui, e aí eu vejo se casa esse A, e aí marco esse novo cara com Y também, e volto lá para trás, né? Até que eventualmente o que vai acontecer? Eu já vou ter casado todos esses caras do início aqui, né? Então o último cara aqui já foi casado e eu voltei para ele. Então aqui eu voltei para ele. Quando eu movo para a direita, nesse caso, já que eu casei todo mundo aqui, eu vou cair bem em cima do jogo da velha, né? Então aqui, na última vez, eu vou cair em cima do jogo da velha. Então eu vou entrar para esse caminho aqui de baixo, tá certo? Então, quando eu cair em cima do jogo da velha, significa que todo mundo aqui da esquerda já foi casado com as pessoas, com os símbolos aqui da direita. Mas aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar se não sobrou ninguém aqui na direita, né? Se não tem símbolos a mais aqui no final que não casaram com ninguém aqui da esquerda, né? Então o que eu vou fazer? Depois que eu vi o jogo da velha, eu vou mover uma casa para a direita, para vir para depois do jogo da velha,
Vou passar por cima de todas as casas marcadas aqui com esse Y. Né? Então passo por cima de todas as casas marcadas. Se o que está aqui à direita do jogo da velha era realmente igual ao que estava na esquerda, todo mundo aqui foi marcado por esse processo aqui, né? Então, eventualmente eu vou chegar numa casa em branco, no fim da palavra aqui, passando por cima de todo mundo marcado, eu vou chegar numa casa em branco e eu aceito. Se tiver sobrado o símbolo não marcado aqui na parte da direita, né, eu vou achar alguém diferente, tanto do Y que eu estava pulando, quanto do branco. Qualquer coisa diferente do Y e do branco que eu acho, eu rejeito, porque significa que eu casei todo mundo da esquerda com todo mundo da direita, mas ainda sobrou mais gente aqui na direita sem ter sido casado. Então eu rejeito. A palavra da direita era maior que a palavra da esquerda. Rejeito. Certo? Então esse é o diagrama. Vamos para o nosso quinto e último exemplo. Vamos construir uma máquina que decide a linguagem ANBNCN, né, que foi a linguagem que eu coloquei como exemplo, né, de que a classe das linguagens recursivas é maior do que a classe das linguagens livres de contexto. A gente já viu, usando o segundo lema do bombeamento, que essa não é uma linguagem livre de contexto. Então agora a gente vai construir um decisor para ela e vai mostrar então que ela é recursiva. Então o conjunto das linguagens recursivas é maior que o conjunto das linguagens livres de contexto. Tá? Vamos considerar que a entrada é formada só pelos símbolos ABC, né, que são os símbolos que aparecem aqui na descrição da linguagem. A gente vai usar símbolos X, Y, Z no diagrama, mas eles vão pertencer só ao alfabeto da fita. Tá? Então o diagrama é esse, um diagrama grandinho. Né? Deu trabalho de fazer sem sobrepor seta nenhuma. Né? Essa foi a parte mais difícil de fazer no diagrama. Então, enfim, o que acontece? Eu começo aqui, né, nesse P. Aí eu tenho que ver o que eu estou lendo inicialmente. A palavra tem que ter esse formato. A, todos os A's, depois todos os B's, depois todos os C's. Nessa ordem, não pode ter um A depois de um B, não pode ter um B depois de um C, etc. E a quantidade total de A's tem que ser igual à quantidade de B's, igual à quantidade de C's. Muito bom. Então, se logo de cara eu vejo um branco, significa que eu estou vendo a palavra vazia. Né? A palavra vazia pertence a essa linguagem. Né? Então, se logo de cara eu vejo um branco, eu aceito. Por outro lado, se logo de cara eu vejo um B ou um C, está errado. Não pode ter um B sem ter tido nenhum A antes, né? Para satisfazer essa linguagem aqui. Então, se logo de cara eu vejo um B ou um C, eu já rejeito imediatamente. Certo? Aí, no caso de eu ver um A, aí sim eu tenho que ir. O que eu vou fazer? Eu vou marcar esse A que eu vi, vou marcar um B e vou marcar um C. E para cada A que eu vejo, eu marco um A, marco um B, marco um C e volto para o início. Essa vai ser a estratégia. Então, se eu vi um A, eu marco ele com X, certo? Aí movo para a direita, vou passar por cima de todos os outros A's, porque eu quero chegar na parte dos B's. Tá? Por enquanto, ignore esse Y. Quero chegar na parte dos B's. Então, vou passar por cima de todos os A's aqui nesse loop até achar o B. Tá? Se eu chegar no fim da palavra, ou seja, se eu achar um branco, tá errado, né? Porque se eu achei um A, eu tenho que achar um B e eu tenho que achar um C, porque a quantidade deles tem que ser igual. Então, se eu chego no final da palavra sem ter aparecido um B, aqui, ou seja, se eu acho um branco aqui, eu posso rejeitar imediatamente. Da mesma maneira, se eu acho um C, eu também posso rejeitar, porque teria que ter tido, se eu achei um A aqui, teria que ter um B antes de eu chegar na parte do C. Então, se eu já chego num C, está errado. Não está nesse perfil aqui. Então, eu rejeito. Por enquanto, ignoro o Y e o Z. Tá? Então, se eu... Aí,
finalmente, digamos, achei o B, vou marcar o B com Y e vou ir para a direita, pulando por cima dos Bs restantes, indo em busca de um C. Se eu acho um branco, significa que a palavra acabou e eu não achei nenhum C. Está errado. Eu achei A, achei B, tinha que achar um C correspondente. Então, se eu achar um branco, está errado. Se eu acho um A, também está errado, porque não posso ter A depois de B. Depois de B eu só posso ter C. Então, se depois desse B eu achei um A, está fora desse perfil também, eu também rejeito imediatamente. Né? Por enquanto, ignora esse Z. Tá? Então, aí, digamos, achei o C, marco o C com Z, então agora eu marquei um A, um B e um C, o trio correspondente. Né? Então, marquei ele com Z, vou para a direita, passando por cima de todos os Cs restantes. Idealmente, agora, se eu vou passar por cima de todos os Cs restantes, o que eu quero é achar um branco, né? Para poder retornar para o início da palavra e tentar marcar mais um conjunto ABC. Se aqui, ao invés de passando por cima de todos os Cs, eu achar em algum momento um A ou um B, ou seja, um A ou B depois do C, fora de lugar, eu rejeito imediatamente. Enfim, certo? Se eu achei um branco, aí deu tudo certo. Nessa primeira passagem, eu vou voltar para a esquerda até o X, que é o último A que eu marquei, né? Vou uma casa para a direita, né? Então, agora eu vou para o próximo símbolo para testar se é um A também, né? Aí, se eu achar mais um A, eu vou repetir o processo. Então, eu vou marcar esse A, vou andar para a direita, passando por cima dos A's restantes. E aqui, agora faz sentido esse Y, tá certo? Porque eu já tenho alguns B's marcados aqui, substituídos por Y. Então, eu tenho que passar por cima dos A's, né? Que eu li um A, marquei ele, tenho que passar por cima dos A's restantes. E tenho que passar por cima dos B já marcados, até chegar no próximo B não marcado, para marcar ele em correspondência com esse A que eu acabei de ler. Tá certo? Então aqui faz sentido eu passar por cima dos Y também. Marco esse B com Y, vou para a direita, passo por cima dos B's restantes e dos C's já marcados, que são os Z's, à procura do primeiro C não marcado, para marcar ele em paridade com esse B e com esse A. Certo? Então é daí que vem esse Y, esse Z. Tá? Aqui esse Z é o seguinte, se quando eu estou em busca de um B não marcado, eu encontro um Z, significa que acabaram os Bs, né? Porque eu cheguei já aqui no início dos Cs, que são os Cs que já estão marcados. Então significa que está com menos B do que eu tinha de As, né? Por isso que eu cheguei direto num Z. Então nesse caso eu rejeito imediatamente também. Né? Então eu vou repetir esse processo aqui até eventualmente acabarem os As. Quando acaba os As, eu já marquei todos os As, eu vou voltar aqui para o X, que é o último A que eu marquei. Vou andar uma casa para a direita, já marquei todos os As, o que eu vou encontrar? À direita do último A está o primeiro B. Só que esse B já foi marcado há muito tempo, então eu vou encontrar um Y. Né? Então aqui essa rota aqui interior é para quando acabam os As. Quando acabam os As eu encontro um Y. Então, se tiver a mesma quantidade de As vezes 6, ao acabar os As, precisa ter acabado também os Bs e precisa ter acabado também os Cs. Então é isso que eu vou testar. Eu vou mover para a direita até achar alguma coisa diferente de Y. Então eu vou passar por cima de todos os Y aqui. E aí vou mover para a direita até achar alguma coisa diferente de Y. Se eu achar um B, significa que sobrou B não marcado aqui. Está errado. Porque se todos os A's já estão marcados, todos os B's tinham que estar marcados também. Então se eu acho um B não marcado, significa que tinha mais B's do que A's na palavra. Eu rejeito imediatamente.
Se eu acho um Z, aí tá ok, eu posso prosseguir, porque todos os Bs estavam marcados e eu cheguei na parte dos 6. Aí eu vou mover para a direita até achar alguma coisa diferente de Z, né? Se eu achar um C, significa que sobrou C aqui, não marcado. Então tinha mais C do que A's e B's. Está errado. Eu rejeito imediatamente. Se depois de eu passar por cima de todos os Z's, eu acho um branco, aí eu aceito, porque aí todos os A's estavam marcados, todos os B's estavam marcados e todos os C's estavam marcados também. Eu aceito a palavra, certo? Então esse é o quinto e último exemplo. É um jeito diferente de você escrever algoritmos, né? No fundo, cada diagrama desses é um algoritmo, ao invés de escrever numa linguagem de programação, está escrito nessa linguagem gráfica aqui, certo? É mais ou menos como, eu costumo pensar nisso, mais ou menos como escrever aqueles programas em linguagem de montagem em CompProg, né? É uma maneira diferente de você escrever algoritmos que você já está habituado a escrever de outra forma. Eu acho que é interessante, exercita uma criatividade diferente. Eu até acho mais legal fazer esses diagraminhas do que os programas em linguagem de montagem com CompProg, mas enfim, isso é de cada um. Então esse era o nosso quinto e último exemplo desse diagrama de composição, certo? Isso encerra o nosso segundo vídeo do capítulo 13. Teremos ainda um terceiro vídeo para esse capítulo. Esse é o maior capítulo da apostila, certo? Então, um abraço.